Beleza, pessoal, vamos encerrar a nossa cobertura desse primeiro dia de playoffs, né? Fechar a conta desse sabadão, falando sobre o prime time aí da noite, que foi o jogo 1 da série entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, né? Esse que era o jogo de horário nobre do sábado, né? O último jogo da noite, o último jogo do primeiro dia de playoff. Uma das séries, na teoria, mais equilibradas dessa primeira rodada, né? Um duelo muito interessante entre Luka e Minnesota, os dois que se enfrentaram na última final do Oeste, onde o Luka levou a melhor. LeBron James em quadra, Anthony Edwards em quadra, todo um clima maravilhoso. Jogo em Los Angeles, Crypto.com Arena, o Lakers tendo mando de quadra, né? Depois de um tempo, né? Fazia um tempo que o Lakers não tinha mando no playoff, fazia um tempinho aí. Então, era um clima todo, né, propício para um grande jogo, só que não foi o que aconteceu, né? A grande verdade é que vimos quase que um monólogo, né? Só não foi um completo monólogo porque no primeiro quarto o Lakers jogou, né? Agora, a partir do segundo, aí a gente viu um monólogo. Aí a gente viu um show solo do Minnesota Timberwolves. Rapaz, Minnesota sai na frente na série, rouba um dos mandos do Lakers e rouba legal, viu? Aquele assalto, tipo, La Casa de Papel, bichão. Mas roubou bonito o mando de quadro. Uma loucura o que o Minnesota fez. 117-95 foi o placar final. Uma atuação enorme do Minnesota nos dois lados da quadra. Banco sendo o grande diferencial do time. E um amasso, cara. Um completo amasso de Minnesota. Um baque muito grande pro Lakers. Com certeza, um blowout no seu primeiro jogo na série não era algo que o J.J. Redick estava esperando. Tenho certeza que ele não esperava um blowout tão cedo na sua estreia no playoff, né, como head coach. Então, cara, uma noite difícil pro Lakers e uma noite maravilhosa para Minnesota, que abre 1-0, pega um dos mandos do Lakers. E, cara, o mental, o lado emocional da série agora tá todo do lado do Minnesota. Mas todo do lado do Minnesota. Impressionante, cara. Impressionante. Nesse vídeo, vou falar sobre o jogo, dar minha opinião sobre o jogo, contar a história do jogo e resenhar. Resenhar sobre essa partida. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Esse é o Switch TV BR. E vamos aqui falar sobre Minnesota e Los Angeles Lakers. Jogo 1 da primeira rodada dos playoffs. Vamos lá, cara. Como eu disse, o Lakers começou o jogo bem. O Luka fez um primeiro quarto, mano, de almanaque. Assim, tudo que o Luka quis fazer, ele conseguiu. Quando quis isolar o McDaniels, conseguiu isolar e conseguiu tirar vantagem dele. Quando quis isolar Gobert, quando quis isolar Julius Randle, quando quis isolar Naz Reid, também conseguiu e também capitalizou em cima deles. Achou bons passes pro perímetro, principalmente pro Hashimura, que começou o jogo quente, né? Matou 2 ou 3 bolas de 3 no primeiro quarto. Acho que foram 2, porque ele terminou o jogo com 3, né? Então acho que ele matou uma no segundo tempo. No primeiro quarto foram 2. Finney-Smith, o próprio Gabe vindo bem do banco ali no primeiro quarto também. Então foi um primeiro quarto bom do Lakers. Bem bom assim. Tirando o LeBron, que não fez nada. Inclusive, jogo bem abaixo do LeBron, né? Bem abaixo. Cara, o time em si do Lakers funcionou super bem no primeiro período. Tanto que fechou vencendo por 7. O problema foi a partir do segundo quarto, né? Porque a partir do segundo quarto, o Minnesota
mostrou a sua melhor versão. Mostrou a sua melhor versão. Que é uma versão forte na defesa, que força turnovers, que força erros, que desbloqueia o jogo de transição. Uma versão absurdamente eficiente no perímetro. Um aproveitamento gigante para 3 pontos. E uma versão que tem 2 reservas que estão tranquilamente entre os melhores da NBA. Donte DiVincenzo e principalmente Naz Reid. Cara, assim, na boa, o impacto que esses dois tiveram saindo do banco, mano, pra mim foi o grande X-Factor do jogo, mano. O grande X-Factor do jogo. Principalmente o fator Naz Reid. O DiVincenzo, ele foi muito bem, tá? Você olha pros números do DiVincenzo, talvez eles não saltem os olhos, tipo 9 pontos e tal. Mas, cara, impressionante como o DiVincenzo ele consegue influenciar no jogo de todas as formas. Tipo, foram 9 pontos, mas foram 5 rebotes, foram 4 assistências, foram 2 roubos de bola, foi uma bola de 3 fantástica no fim do primeiro tempo, se não me engano, exatamente, no fim do primeiro tempo, que fez o Minnesota levar 11 de vantagem pro intervalo. Então, o impacto que os reservas tiveram no jogo, principalmente Reid e DiVincenzo, cara, pra mim foi o diferencial do Minnesota. Claro, o aproveitamento inacreditável que os caras tiveram no perímetro foi um fator? Pô, com certeza, mano. Os caras chutaram pra 50% pra 3. Mataram 21 bolas de 3. Isso é uma loucura. Num jogo de playoff fora de casa, isso aqui é uma loucura. Você pega ali, mano, Anthony Edwards matou 4 bolas de 3. Julius Randle matou 4 de 6. O que é raro pro Julius Randle. McDaniels 3 de 3. Aí você vem Naz Reid 6 de 9. Ainda teve DiVincenzo matando bola, Alexander Walker matando bola. Então, tipo, o aproveitamento dos caras foi muito fora da curva. Muito fora da curva. A defesa, a partir do segundo período, fez um trabalho muito bom. Tirando o terceiro período, onde o Lakers conseguiu pontuar bastante. Mas no segundo quarto e no último quarto, cara, a defesa do Minnesota foi excelente. Mas pra mim, o principal fator de desequilíbrio foram os minutos com Naz, Reid e DiVincenzo. O Lakers não soube lidar com os minutos desses dois juntos. Não soube lidar, cara. Não soube. Não soube. E aí você junta isso a um LeBron muito apagado no jogo, a um Austin Reeves também muito apagado no jogo, a um banco que foi irrelevante, a um Hashimura que parou de jogar no primeiro quarto, depois, né, não fez mais nada. Um Jackson Hayes que eu acho que nem vale comentar, né? Jogou só 8 minutos e, pelo amor de Deus, impacto zero, Jackson Hayes. 0, 0, 0. Nada. Mano, o único que realmente se salvou no Lakers foi o Luka. O único que tentou. O Luka é um cara assim, não tem o que criticar o Luka hoje. Não tem o que criticar. Ah, mas ele só deu uma assistência e cometeu 5 turnovers. Óbvio, só ele tava jogando. Ele ia lá, achava um passe maravilhoso, o cara errava. Cometia turnover. Pô, aí é foda também, né? Pra contabilizar assistência, o cara que recebe o passe tem que matar a bola. E hoje os caras do Lakers não estavam muito afim, né? Tanto que 15 de 41. Comparação ao do Minnesota, ao projeto do Minnesota, pô, pelo amor de Deus, né? Até dó. Até dó. E das 15 bolas de 3 do Lakers, 5 foram do Luka. Que teve um aproveitamento excelente, inclusive. 5 de 10. Foi muito bem o Luka nos arremessos. Mas sozinho não tem como, né, cara? Sozinho não tem como. Outro fator, rebotes. 44 a 38 pro Minnesota. Fez muita diferença. Pontos de segunda chance, né, também. O Minnesota conseguiu capitalizar bem em cima das segundas chances que teve. Assistência, eu acho que não preciso nem comentar, né? Uma diferença brutal. 29 a 15. O que diz muito sobre né, qual ataque fluiu mais, fluiu melhor. E como eu disse, cara, a diferença dos bancos é inacreditável, mano. O Naz Reid sozinho. Não, sem até
vergonhoso falar, mas ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cara, assim, você junta DiVincenzo, Luka Garza, que jogou 3 minutos, e Jalen Clark, que jogou 3 minutos, os três tiveram o mesmo número de pontos que o banco inteiro do Lakers. Contando Finney Smith, que jogou 33 minutos, Vanderbilt, que jogou 14, e Gabe, que jogou 25. Não, Naz Reid sozinho, mas sim, mas fez dobro, triplo do que o banco do Lakers fez. E é o que eu falo, cara. No playoff, rotações longas não são totalmente necessárias. Né? No playoff, você precisa principalmente de ter 6, 7 caras bons pra rodar. Mas quando o seu sexto cara, o seu sétimo cara é um Naz Reid, faz uma diferença, viu? Faz uma diferença. E aí, se você não tem o Naz Reid no time, como é que você compensa isso? Com, né, mais peças interessantes vindo do banco. O Lakers não teve isso hoje, mano. O Lakers não teve isso hoje. É uma coisa que me incomoda, e não é de hoje, já faz um tempo, na rotação do Lakers, é como o Dalton Knecht não tem minutos. Eu acho que o Dalton Knecht é um cara que precisa ter minutos. Precisa ter minutos. Jogou 3 minutos, cara. Jogou no garbage time. Todo respeito ao J.J. Redick, que vocês sabem que eu sou fã, né, dele, como comunicador e como técnico, também tenho vários elogios. Mas não existe um mundo onde o Dalton Knecht joga os mesmos minutos que o Bronny James no playoff, cara. Não tem como, gente. Não tem como. Ah, mas o Dalton Knecht não tá confiante. Foda-se, ele é um arremessador. E você precisava de arremesso, você precisava de pontos vindo do banco. Você não dá minutos pro Dalton Knecht. Por exemplo, o Jordan Goodwin jogar mais que o Dalton Knecht, cara, pra mim é uma ofensa, pô. Pra mim é uma ofensa. Então, mano, muitos erros, cara. Muitos erros por parte do Lakers. Erros individuais, erros do JJ. E do outro lado, muitos acertos. Chris Finch, brilhante. Plano de jogo muito bem montado. Um mérito do Finney Smith, do Chris Finch, foi a forma como ele colocou os jogadores dele em quadra, com uma intensidade muito alta, especialmente depois do primeiro quarto. Isso é muito mérito de treinador. Motivar os caras, energizar os caras é muito importante. E, mano, 1-0, velho. 1-0, Minnesota na frente, fazendo o jogo que fez, dominando em Los Angeles. Ainda bem que a lesão na panturrilha do Anthony Edwards não foi nada sério, né? Ele saiu ali no terceiro quarto, mas voltou. Foi no terceiro quarto? Acho que foi no terceiro quarto. Terceiro ou no segundo? Acho que foi no terceiro. Acho que foi no terceiro quarto. Tanto que com a saída do Anthony Edwards, o Lakers deu uma melhoradinha. Então foi no terceiro quarto. Mas ele voltou, terminou com 22 pontos, 4 bolas de 3, 9 assistências, 8 rebotes. Grande jogo do Anthony Edwards. O Gobert deixou a desejar, né? E quando foi isolado com o Luka, tomou prejuízo. Então o Gobert a gente, né, tira um pouquinho da equação. Mas, ó, Mike Conley fez um jogo muito seguro. Jaden McDaniels fez um jogo excelente, especialmente na parte ofensiva, no caso. Defensivamente, teve seus momentos, mas ofensivamente foi onde ele melhor apareceu hoje, com 25 pontos, 3 de 3 no perímetro. Julius Randle, cara, ofensivamente, fez o arrozinho com feijão. Na defesa, aquela preguiça, né, mas acho que dá pra dizer que ele fez um jogo bom. E o banco é aquilo, né? Naz Reid, 23 pontos, com 2 tocos, 6 bolas de 3. DiVincenzo preenchendo todo o box score. Alexander Walker vindo bem também nos minutos que teve. Então, resultado, cara, muito grande pra Minnesota. E muito na conta, sim, do banco, cara. Muito na conta do banco. Que vitória, velho. Que vitória e 1-0, né? 1-0. Luiz, você acha que o Lakers vai conseguir se recuperar? Sim. Acho que sim. Só o primeiro jogo. Lakers vai ter jogo em casa, né? Vai ter mais um jogo agora. Pode igualar a série indo pra Minnesota.
Então, acho que o Lakers pode sim, cara. Pode sim se recuperar. J.J. Redick, que é um cara muito inteligente, então com certeza ele vai aprender com esse blowout que o time tomou. E, mano, é levantar a cabeça e seguir em frente, mano. Levantar a cabeça, corrigir os erros. Senhor LeBron James precisa jogar. Precisa jogar bola, especialmente nos minutos onde o Luka fica no banco. LeBron precisa jogar, hoje ele não jogou. E, mano, vim sedento pro próximo jogo. E com alternativas pro banco. Pro banco do Minnesota, com alternativas pro Naz Reid, porque hoje não teve. Hoje não teve. Já Minnesota é manter a intensidade, manter a agressividade e torcer pro Naz Reid se manter quente durante toda a série. Porque se ele se manter quente durante toda a série, é um trunfo gigante pra Minnesota. Porque o Anthony Edwards, cara, ele vai passar dos 20 pontos. É natural. Dificilmente você vai ver o Anthony Edwards num playoff, principalmente, pontuando abaixo dos 20. Mike Conley vai manter uma solidez, porque ele é um cara sólido. Você vai ter McDaniels sempre, né, fazendo ali, matando suas bolinhas, marcando seus pontinhos. Se tiver Naz Reid quente, se tiver DiVincenzo quente vindo do banco, Julius Randle também é outro cara, né? Mas o Julius Randle, ele é uma montanha-russa, né? Não tem como prever o que vai ser o Julius Randle. Mas que seja, que ele mantenha também a consistência. Se o Naz Reid se manter do jeito que jogou hoje, se o DiVincenzo elevar um pouquinho o seu volume de jogo também, mano, vai ficar duro pro Lakers, cara. Vai ficar complicado. O trunfo que o Lakers tem é que tem LeBron e Luka, né? Tem LeBron e Luka. Isso é um trunfo gigante. O Lakers pode não ter o Naz Reid vindo do banco, mas o Minnesota não tem um Luka e LeBron no ataque também. Não tem. Dois caras do QI desses dois, não tem. Então é um trunfo muito grande. Agora, se vai ser o suficiente, vamos descobrir. Vamos descobrir. No momento em que eu dou uma bocejada federal aqui, hein? Peço desculpas. É que o soninho bateu. Já é 2 da manhã, né? Soninho bateu, né? Soninho bateu legal. Mas enfim, gente. Sobre o jogo era isso. Resultadaço de Minnesota, né? Naz Reid, um monstro da bola. E vamos ver, cara. Vamos ver o que essa série... que essa série vai nos entregar. Eu ainda acho que vai ser uma série de 6 jogos. 7, talvez. Acho que vai ser uma série longa. Com muitos ajustes. E com surpresas, cara. Vai ter muita surpresa nessa série ainda. Muita surpresa e azaração, né? Como diria o locutor dos comerciais de Malhação na Globo nos anos 2000, né? Com muita algazarra e azaração. Malhação. Um dia após o outro. Né? Tinha sempre um subtítulo meio nada a ver. Natasha da Vagabanda. Porra, quem não tinha um crush na Natasha na época da Vagabanda, não sabe de nada da vida. Enfim, é isso, gente. Lakers perdeu, Minnesota ganhou. 1-0 pra Minnesota. O Lobão comeu hoje, hein? O Lobão comeu. O que você achou do jogo, meu guerreiro? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Pro pessoal aí que não tem um League Pass e quer ter, pra não perder nenhum jogo dessa temporada, desse playoff, no caso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, que vai te oferecer o League Pass com um período de 7 dias totalmente gratuitos para teste e com um desconto de mais de 40% no plano anual, né? Então você que não tem o League Pass, aproveita, usa o link e garanta já essa plataforma maravilhosa com todos esses benefícios. Encerro a minha cobertura dos jogos desse sábado. No domingão, hoje no caso, vai ter Switch TV Show, falando, né, um pouquinho mais sobre os jogos, falando também sobre a expectativa para os jogos de domingo. Então, te espero. E tamo junto, gente. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.